Olá, boa noite. Se tiver alguém nos ouvindo e puder dar o retorno aqui, eu agradeço para a gente saber a transmissão de áudio e também a imagem está sendo bem recebida. Olá, boa noite, Roseli. Tá tudo bem o som, então? Obrigado aí pelo retorno, viu? Imagem também ok, obrigado. Mais um minutinho aí, já vamos começando, então. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz, o amor de Jesus estejam com todos. Nesta noite, então, abençoada, que podemos mais uma vez reunidos virtualmente e mentalmente e espiritualmente, podemos nos ligar e trazer algumas reflexões, de buscarmos a compreensão de algumas ideias e podermos, dessa forma, ampliar aí as nossas possibilidades de evolução. Gostaria então de convidar a todos neste momento para iniciarmos com a prece, com a oração, elevando o nosso pensamento a Deus, fonte eterna de todo amor, de toda sabedoria, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. O nosso Pai amoroso, que possamos nesta noite, Senhor, assistidos pelos nossos irmãos do mundo espiritual, espíritos sábios e benevolentes, que possamos todos, unidos em torno das ideias que vamos hoje aqui trazer em nossas reflexões, possamos aprender um pouco mais sobre as suas leis, Senhor, e dessa forma possamos nos transformar e nos aperfeiçoarmos. Que a vossa bondade, o vosso amor possa amparar a todos que neste momento se ligam aqui através da página do Leal. Possamos todos nós, envolvidos neste clima de paz, de amor, de serenidade, alcançarmos a paz que buscamos, que possamos encontrar as consolações que necessitamos para as nossas aflições, o alívio para as nossas dores. Se possível, Senhor, permita que possamos também ser curados das doenças do corpo e da alma que nos acompanham. Que possamos também nesta noite nos libertarmos de alguma amarra, de alguma ideia, de alguma ligação com o mundo espiritual inferior. E assim possamos dar mais um passo em nossa evolução. Pai nosso, que
que estais nos céus. Santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças te damos, Senhor. Bem, meus amigos, nós vamos falar nesta noite sobre o título Livrai-nos do Mal, uma reflexão sobre o significado do mal, o que vem a ser realmente essa forma de designarmos as coisas ruins que acontecem em nossas vidas, de identificarmos talvez ali a causa daquilo que nos traz dor, sofrimento e problemas. O homem tem uma ideia a respeito do mal que remonta desde o início lá da sua evolução espiritual, quando ele já estava habitando aqui o mundo das formas, o mundo material. André Luiz nos traz no seu livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 10, interessantes reflexões sobre o momento em que o homem, o ser inteligente, o espírito em evolução, aqui encarnado ainda em formas primitivas, numa etapa da humanidade que antecede a nossa existência, o momento em que o homem adquire a compreensão, ainda muito limitada, sobre alguns dos componentes da vida. André Luiz fala que neste momento ali da evolução humana é quando o homem começa a desenvolver a linguagem, a capacidade de se comunicar oralmente. É quando os construtores espirituais interviram naqueles organismos para que eles pudessem iniciar um longo processo que chega até os nossos dias, que é o desenvolvimento da nossa inteligência. E que ainda não terminou. Estamos ainda nessa longa caminhada evolutiva. E o espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, traz interessantes informações sobre como esse processo da evolução no início da humanidade se deu. Foi por intervenção de inteligências que do mundo espiritual favoreceram o progresso da humanidade. Não fosse esse auxílio, teríamos nós, talvez ainda como espíritos, vivendo de forma muito limitada aqui no globo terrestre. E em determinado momento desse capítulo, André Luiz nos traz como surgiu a ideia da existência de duas forças conflitantes na natureza. O homem, na sua longa evolução aqui no planeta, dizem aí as pesquisas no campo da evolução, da biologia, de que nós, como espécie, já existimos em torno de uns 200 mil anos, e obviamente essas datas, esse tempo, ele é estimado e nós não temos ainda condições de termos precisão desse momento. Mas podemos aceitar a princípio esse tempo em que já começamos a evolução como o Homo sapiens sapiens, que é a forma como a ciência hoje classifica o homem. Pelo menos a maior parte dos taxonomistas assim identificam a nossa espécie. Homo sapiens sapiens. Nós já seríamos uma derivação do primeiro Homo sapiens, a primeira espécie que provavelmente deve ser essa a qual André Luiz se refere, então, no capítulo 10 de Evolução em Dois Mundos. Lá ele nos traz uma ideia importante sobre como surgiu a ideia no homem da concepção da existência de algo que fosse contrário a ele, em oposição a algo que fosse benéfico, algo que fosse positivo a ele. Lá ele colocou dessa forma: o sol propicia-lhe a concepção de um Criador, oculto no seio invisível da natureza, e a noite povoa-lhe a alma de visões nebulosas e pesadelos imaginários, dando-lhe a ideia do combate incessante
em que a treva e a luz se degladiam, ou digladiam. Essas colocações de André Luiz, então, nos mostra como começamos a ter essa concepção de que existe uma disputa entre o bem e o mal. Muitos que estão formados dentro da tradição judaico-cristã, ou mesmo de outras grandes religiões, que a maior parte delas no mundo acabam derivando dessa tradição, vão dizer que, na verdade, essa concepção surgiu ali dos próprios textos sagrados que mostram a existência desse mal, de um ser que em algum momento ali se colocou como antagônico a Deus. Nós não vamos discutir nesta noite esse tema. Existe um ser que é o causador do mal? Vamos apenas de pronto assumir a seguinte ideia: Deus, na sua misericórdia infinita, no seu amor perfeito, na sua sabedoria incomparável, pareceria muito estranho que ele permitisse a existência de um só ser que pudesse surgir e se tornar adversário dele próprio, Deus. E muitos dirão, mas Deus permitiu para que os seus desígnios se cumprissem. E aí nós vamos questionar com base na razão. Como assim? Deus permitiria que surgisse algo que pusesse a perder os seus outros filhos? Homens e mulheres, simples, ignorantes, brutos, imperfeitos, presos ainda a inúmeras paixões, e Deus permitiria que alguém ou algo, numa disputa, mesmo que consentida por ele, pudesse perder essas criaturas? Isso nos ofende a razão e por isso não concebemos essa ideia. Entendemos, com base nos estudos que a doutrina espírita nos permite realizar e nas reflexões que fazemos, conceber que o que existe de fato no universo, no mundo, é uma grande e imensa estrutura voltada para que o homem se realize em algum tempo. De que a nossa existência, cheia de percalços, de lutas, de desafios no planeta, não é o simples campo de disputas entre Deus e o seu antagonista. Os povos passados que imaginaram a existência de seres satânicos, cruéis, maldosos, que afligem o homem, chegaram perto de alguma realidade espiritual, sim, porque existem, de fato, no mundo espiritual, homens e mulheres cruéis, violentos, assim como existem aqui na Terra. Assim como existem aqui na Terra homens que desejam dominar, subjugar outros, comandar a vontade dos outros, estes mesmos, quando desencarnam, passam a querer exercer essa mesma dominação. Então, essas inteligências ou esses seres que as tradições religiosas designaram como diabos, demônios, seres das trevas e tantos nomes que se criaram para interpretar a existência deles, na verdade se refere a seres humanos que, quando estão no mundo espiritual, desejam manter as dominações que eles tiveram aqui no mundo. Aquilo que as pessoas identificam como seres diabólicos, maldosos, nada mais é do que a alma perversa do homem que continua no mundo espiritual tão perversa quanto era aqui. E de fato eles atendem sim desígnios de Deus. De fato eles estão dentro de um limite de ação em que não extrapola aquilo que a sabedoria divina permitiria. Na verdade, o que nós vivenciamos como reflexo do mal produzido, não importa se a pessoa está aqui viva, encarnada ou desencarnada, serve como um instrumento de nossa evolução espiritual. Então, o mal, como algo essencial, como algo existente, como fruto de uma inteligência suprema, ou melhor dizendo, uma inteligência que está subordinada a Deus, essa ideia ela não tem correspondência, nós não conseguimos aceitá-la, pois que isso consideraria Deus um ser muito manipulador, permitindo que alguém atendesse os seus desígnios, podendo pôr a perder os seus filhos tão ignorantes, tão imperfeitos, tão incapazes de discernir entre esse bem e esse mal. Nós não vamos nos estender muito nessa ideia, mas vamos ficar focados na ideia de um mal muito mais
presente em nossas vidas, de um mal muito mais palpável, de um mal que nós, muitas vezes, quando proferimos essa oração ensinada por Jesus, nós esquecemos da fonte desse mal. Muitas vezes, quando nós pedimos na oração que Jesus nos ensinou, aliás, oração essa que os próprios discípulos pediram a Jesus, que ele pudesse dar a eles um modelo de oração. E Jesus, então, nos ensinou essa oração que até hoje para nós é muito cara, muito significativa, porque é uma síntese da nossa ligação com Deus, de nossa relação com o Criador. Mas quando nós falamos livrai-nos do mal, acabamos nos esquecendo de que esse mal que nós muitas vezes queremos a proteção e que procede dos outros, muitas vezes é o mal que nós também nutrimos e também possuímos. Nós, quando pedimos que Deus nos proteja, por exemplo, do mal da inveja que outras pessoas possam ter por nós, nós esquecemos que em muitos episódios, em muitos momentos da nossa evolução, nós sentimos inveja dos outros. E talvez até hoje, de uma forma muito ainda escondida, camuflada, essa forma de ver a vida, de sentir a vida, desejando o que é do outro, talvez ainda esteja presente em nós. A outra natureza de mal que muitas vezes nós queremos que se afaste de nós, como o mal da violência que outros podem nos causar, violência física e de outras naturezas. E devemos nós também pensar o quanto nós somos pessoas que talvez tenhamos em algum momento a propensão a exercer a violência sobre outras pessoas. Nós muitas vezes queremos a proteção do mal que possa vir como a perda de algo importante de nossas vidas. Tememos a perda do nosso trabalho, que é algo fundamental e essencial, e de fato devemos desejar mantê-lo, devemos desejar a garantia da nossa sobrevivência, mas nós esquecemos que muitas vezes nós trabalhamos, às vezes, contra a sobrevivência de outras pessoas de inúmeras maneiras. Quando nós, por exemplo, denegrimos o trabalho de alguém que está ali conosco, compartilhando ali aquela experiência profissional. Nós desejamos, muitas vezes, que o mal, então, se afaste de nossas vidas, que ele não nos atinja, mas muitas vezes nós somos a causa de males para a vida dos outros. Nós não percebemos que as nossas ações criam reflexo e que acabam interferindo de modo negativo sobre os outros. Muitos pensarão, mas Antenor, está sendo muito radical, porque nós somos, então, criaturas que erramos com frequência. E realmente, quando o mal que surge de nossas ações é decorrente da nossa inconsequência, da nossa incapacidade de reconhecer os nossos erros, das nossas imperfeições, esse mal, logicamente, que não será considerado nesse balanço divino das nossas boas e más ações, ele não será considerado com rigor. Mas em muitas ocasiões nós já estamos conscientes de que nós estamos produzindo algo negativo sobre a vida do outro. Nós já estamos em muitos momentos suficientemente esclarecidos sobre a existência desse mal que pode afetar a vida do outro. E que muitas vezes, por vaidade, por orgulho, nós permitimos que as nossas ações ou as nossas palavras interfiram de modo negativo sobre a vida de outras pessoas. Daí, então, a reflexão: quanto do mal nesse mundo nós podemos estar hoje produzindo? E muitos dirão, mas Antenor, nós somos pessoas esforçadas e eu acredito muito nessa ideia. Nós não somos totalmente criaturas imperfeitas, criaturas que só somos capazes de criar dor e sofrimento para o próximo. Na verdade, a maioria das pessoas hoje que estão voltadas para o bem, aquelas pessoas que erram, mas estão se esforçando dia a dia para acertar, podemos considerar que estão acertando muito mais do que errando. Mas como nós sempre buscamos oportunidade de crescimento e evolução, quem sabe o despertar da nossa consciência sobre essas pequenas maldades, entre aspas, que nós criamos
E se nós pudermos evitá-las, quem sabe isso não representará um salto qualitativo no nosso processo de evolução. Vamos nos tornar pessoas talvez muito melhores do que nós temos sido. Daí a importância de nós sempre refletirmos no alcance das nossas ações, nas consequências das nossas palavras, no alcance das nossas atitudes. Quando pedirmos então a Deus que nos livre do mal, que não pensemos apenas do mal que vem do próximo em nossa direção, mas também do mal que nós possivelmente estamos criando e ainda nem somos totalmente conscientes sobre eles. Daí a importância da reflexão nestes momentos de oração, porque certamente, de alguma forma, Deus se comunica conosco nesta hora. Quando realmente estamos no momento de oração e queremos aquela escuta de Deus, certamente Deus nos responderá através de nossa própria consciência. E quando há um desejo sincero, essas respostas sempre vêm em nossas vidas de alguma forma. Às vezes não é exatamente no momento da nossa oração. É no momento, por exemplo, em que nós adormecemos e somos levados para o mundo espiritual, porque essa é uma grande realidade do ser humano. A nossa vida ela não se desenvolve apenas neste plano aqui que nós vivemos da materialidade, este plano de estarmos revestidos de um corpo físico. Nos momentos do sono, é do conhecimento de muitos já, nós somos levados ao mundo espiritual pelas nossas próprias motivações, pelos nossos próprios desejos, pelas ideias que alimentamos durante o nosso dia. E esse plano espiritual apresenta regiões iluminadas pela sabedoria, pelo amor, onde se congregam espíritos de alta elevação, que são como grandes instrutores, e ali nos transmitem grandes ensinamentos, grandes lições. Outros nos fazem refletir sobre determinadas experiências que nós mesmos trazemos já dentro de nós e que já é aquele conhecimento adquirido. Outros desses benfeitores nos levam a repensar as nossas condições. E muitos dirão, mas eu não lembro nada disso. Felizmente, nós não conseguimos lembrar desses momentos tão abençoados que nós vivemos no mundo espiritual. Nós não suportaríamos essa vida material necessária que nós precisamos. Se nós pudéssemos lembrar com clareza dessa realidade espiritual, a vida terrena seria um fardo muito difícil de ser suportado para a maioria das pessoas. Um simples momento que às vezes nós sentimos a proximidade de seres tão amorosos, tão benevolentes, e que no segundo instante eles já sentimos a sua ausência, nos leva a uma tristeza tão profunda. O que dirá se nós sentíssemos essa saudade imensa desses momentos tão benfazejos, tão iluminados? Por isso que nós não lembramos. Não lembramos porque muitas vezes nós teremos ali também lembranças de erros passados, de advertências sérias. E alguém ainda dirá assim, mas Antenor, e que vale uma experiência que nós não lembramos? Elas valem muito, porque elas constituem todo esse conjunto de nossas memórias mais profundas, que em algum momento elas emergem e representam para nós alguma indicação do que devemos fazer. Representarão para nós aquela inspiração ou aquela intuição iluminada que nós temos em algum momento. Nem sempre nós teremos ao longo das horas do dia um espírito nos intuindo um pensamento naquele momento exato. Muitas das ideias positivas que nós temos ao longo da nossa experiência de vigília, esse momento que nós estamos acordados, é o aflorar desse conhecimento que nós adquirimos no mundo espiritual e não necessariamente uma intuição ali direta, de um espírito nos dizendo algo ali, ou uma ideia que surge do nada. As ideias que surgem em nós são elaborações, então, que nós realizamos no mundo espiritual, em outras vidas. É o conhecimento mais profundo que o espírito adquire dentro de si mesmo. Muitas vezes essas experiências do mundo espiritual, quando nós recordamos delas,
recordamos de uma forma muito simbólica, muito alegórica. São esses sonhos que nós conseguimos recordar e que não são muito claros, que são muitas vezes por nós questionados e considerados que coisa mais bizarra, não sei porque eu sonhei isso, sendo que eu nem estava pensando em algo assim. É o resultado, então, de uma forma imprecisa que a nossa consciência desperta consegue acessar esse acervo, esse arquivo mais profundo desse conhecimento que adquirimos no mundo espiritual. Então, ele não é perdido. E é aí que nós vamos, então, ao pedir a Deus em nossas orações o esclarecimento, a ideia, é dessa forma, uma das formas que Deus poderá falar conosco. Outras formas, ele falará conosco através das outras pessoas que nós convivemos, através de situações que nós experimentamos diariamente. Deus falará conosco através de uma página que percebemos que naquele momento, ao abrir ao acaso, traz algo tão profundo e tão significativo para nós. Quantas vezes fizemos o Evangelho no lar, quantas vezes abrimos aquela mesma página que sempre cai no mesmo capítulo do livro e fazemos uma leitura e encontramos algo, uma ideia totalmente nova ali. Algo que desperta em nós uma compreensão diferente. É uma das formas, por exemplo, que Deus nos responde quando nós pedimos a iluminação, o esclarecimento, quando nós pedimos a nossa ampliação da nossa compreensão das leis divinas. Dessa forma, poderemos estar vencendo não somente o mal que nós somos capazes de produzir para o outro e para nós mesmos, já que nós podemos nos considerar os grandes artífices dos maiores males que nós enfrentamos. Nós somos a grande usina geradora de perturbação em nossa própria vida, porque decorre de nossas ideias, de nossos pensamentos, de nossas ações, de nossa afinidade, aquilo que se aproxima de nós e se torna negativo em nossas vidas. Alguém dirá, e a influência espiritual inferior? Não existem demônios, mas existem espíritos inferiores que vêm explorar as nossas imperfeições, que muitas vezes vêm instigar em nós os pensamentos de ordem inferior, os nossos vícios. Pois é, eles instigam exatamente o que nós carregamos, aquilo que nos faz sentir, naquele momento, satisfeitos na nossa noção viciada ou equivocada do que vem a ser prazer. Eles utilizam de nós aquilo que nós oferecemos para eles. Certa ocasião, quando Jesus estava explicando para os discípulos a questão do porquê que aquelas recomendações que para os fariseus eram tão importantes sobre o lavar as mãos, Jesus depois explicou para eles assim de uma forma muito direta, porque eles também não estavam entendendo o que Jesus queria dizer, que não é o alimento que você ingere que contamina a sua vida, mas sim o que sai da sua boca. E aí os discípulos não entenderam muito bem, e aí Jesus explicou para eles de forma bem mais direta, já que eles não estavam entendendo a metáfora que Jesus estava usando. E Jesus, ou melhor dizendo, o Evangelho de Mateus registrou essa passagem no capítulo 7, entre os versículos 15 e 23. Lá, Jesus coloca, então, depois de dizer que não é o que entra pela boca que contamina a vida do homem, mas é o que sai. Aí Jesus fala assim, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Percebe que muito do que nós estamos sentindo nos últimos dias, de raiva, de ressentimento, de indignação, de desejo de uma justiça punitiva, severa, do desejo de que aqueles que são a causa do mal sejam punidos na mesma proporção. Nós vamos percebendo, então, que tudo isso é o mal que nós estamos gerando e que contamina nós mesmos e que atrai para nós influências espirituais de natureza inferior.
Assim como o corpo de um animal em decomposição atrai moscas varejeiras que vão depositar ali os seus ovos. Com a diferença que esses seres têm um papel vital na natureza. Diferente da nossa condição, não precisamos atrair para nós essa influência espiritual negativa. Não precisamos alimentar esses sentimentos. Toda vez que surpreendemos em nós sentimentos de natureza inferior, precisamos reconhecê-los. Se sentimos inveja, precisamos reconhecer, não para os outros, para nós mesmos. Isso é inveja o que eu estou sentindo. Porque eu estou querendo o que o outro quer e não estou valorizando o que eu já tenho. Quando nós achamos que só é feliz aquele que possui algo que nós não possuímos, isso denota uma grande ingratidão para com a vida, porque todos nós possuímos coisas maravilhosas, todos nós possuímos grandes recursos para a nossa vida. Temos um corpo, mas ele é doente, Antenor. Ele é um instrumento de evolução abençoado mesmo assim. Temos uma família, mas ela é cheia de problemas. Mas a família com problemas é instrumento de elevação do espírito também. Aliás, não existe família sem problemas no mundo. Temos um trabalho, mas esse trabalho me exaure, me consome. Mas ele é uma oportunidade de podermos oferecer ali o nosso melhor, não para o nosso empregador, mas para nós mesmos, porque a cada desafio que nós vencemos, nós nos tornamos mais fortes, nós somos mais capazes. Muito do que nós fazemos no mundo, na maioria das vezes, não é tanto para o outro, é mais e muito mais profundamente para nós. Por isso que nós sempre devemos oferecer o nosso melhor. E, obviamente, há muitas situações aí que nós poderíamos discutir dentro dessa questão, mas não é o nosso objetivo nesse momento. O fato é que todos nós podemos, então, combater um sentimento de inveja valorizando aquilo que nós já possuímos. Podemos combater esse sentimento, por exemplo, de maldade, sendo mais amorosos e percebendo o quanto é bom receber o amor, o carinho, a generosidade do outro. Refletir sobre essas situações quando nós podemos provar da bondade das pessoas e devemos desejar ser bons para os outros. Devemos desejar, ainda que ainda não sejamos, ainda que sejamos criaturas às vezes rudes, contundentes, que falamos de uma forma agressiva, que agimos de forma agressiva, devemos acreditar nesse potencial que nós temos de transformação e de elevação. É assim que nós vamos evoluindo, é partindo do desejo que nós formulamos sobre a nossa melhora. Mas para desejar melhorar é necessário reconhecer, então, as imperfeições que nós trazemos. Nunca com o objetivo de nos deprimirmos, de nos desvalorizarmos, de paralisarmos a nossa marcha, nunca com o objetivo de acharmos que nós não temos jeito, lembrando então que nós somos seres perfectíveis. E a experiência que vivemos hoje foi a melhor escola possível a nos ser oferecida hoje para o nosso crescimento e a nossa transformação. Mas as escolhas foram feitas por nós, pois é, nós escolhemos caminhos que nos levaram ao convívio com pessoas que têm algo a dizer diretamente sobre as nossas necessidades de evolução. Nós fizemos escolhas ao longo de nossa vida que nos conduziram a experiências que hoje são profundamente significativas para a nossa evolução. Daí, então, temos que ter um pensamento de gratidão pela vida que nós temos. Não uma vida errada, de erros intencionais, de comprometimento com aquilo que é ilícito e que trabalha contra o bem, mas o comprometimento com aquilo que realmente é digno, que é elevado, que é natural da natureza humana, que é próprio da natureza humana. O nosso comprometimento com as tarefas hoje que nós realizamos. Não importa se a nossa profissão, aparentemente, ela não tem tanta importância. Aquilo que nós realizamos ali também é uma grande oportunidade de evolução. Não é apenas obtenção de sustento material. O contato com o ser humano em todas as dimensões da vida é uma grande oportunidade de crescimento.
O outro nos fala daquilo que nós precisamos mudar em nós. O outro nos mostra aquilo de bom que nós devemos acentuar em nós. O outro, na verdade, é o grande espelho da realidade que nós trazemos interna. O outro reflete exatamente o que nós somos, o que sentimos, o que pensamos. Daí a necessidade que temos de conviver com tantas pessoas diferentes. No trabalho, na escola, no centro espírita, na igreja, na rua, no condomínio, porque de alguma forma as pessoas estão mostrando facetas do nosso ser. Assim como nós somos também o espelho da vida do outro, refletindo também o que eles são. Podemos trazer uma outra alegoria para mostrar essa ideia de que todos nós somos pedras muito pontiagudas, cortantes, sem brilho ainda, mas que estamos todos juntos num grande ato de atrito, de movimento, de desgaste, de polimento, para que um dia brilhemos de uma forma suave, cristalina, sem farpas, sem ferimentos, sem agressões. Daí a necessidade, então, que nós temos de viver num mundo como esse, que aparentemente é repleto do mal. Esse mundo que nós dizemos, às vezes, nunca vi tanta maldade, já foi muito mais maldoso do que é hoje. As leis admitiam atos muito bárbaros, muito severos. E até hoje existe legislação que permite isso. Lia hoje ainda uma matéria referindo-se a uma jovem que foi punida, ou melhor dizendo, a jovem ela foi agredida por um pretendente que não teve ali as suas intenções de namoro aceita. E ela então acabou sofrendo um acidente gravíssimo, foi queimada o seu rosto com ácido e no país onde essa jovem foi agredida, o agressor foi e lá a legislação dava a ela o direito de fazer o mesmo com ele. Isso ainda existe, é previsto em legislação do Irã. E ela, no último instante, ela declinou de fazer esse ato de violência contra ele. Ela tinha a garantia da lei, da sua sociedade, de causar nele uma cegueira com ácido, da mesma forma que ele fez sobre ela. Mas ela não fez aquilo. Ela declinou daquilo. Essa pessoa, ela conseguiu transformar uma situação plena de maldade, plena de violência, num processo grandioso de renovação, de transformação. Nós estamos no mundo justamente para vencer o mal das nossas imperfeições, desse desejo de vingança, para vencer o mal da violência, para vencer o mal da indiferença, para vencer o mal da crueldade, o mal dessa tendência que nós temos de busca desesperada pelo prazer, pela satisfação, por acumular. Nós estamos no mundo para vencer o mal, que nada mais é do que a imperfeição. O mal é o imperfeito. Por isso que aquele que é mal um dia se tornará bom. Aquele que traz a maldade dentro de si, na verdade é um espírito imperfeito, brutalizado. E quando nós passamos a vê-lo dessa forma, nós já não temos mais motivo de odiá-lo. Porque nós sabemos que aquele ser aparentemente maldoso é um ser capaz de um dia ser um ser plenamente bom. É isso que nos ensinam os espíritos superiores, de que o mal ele precisa se transformar em bem. O mal tem que se tornar um dia bom. E nós estamos neste longo processo. Também já fomos muito piores do que somos hoje. Já vivemos em épocas em que fomos muito bárbaros, muito cruéis, muito violentos. Hoje nós ainda sentimos esse ímpeto dentro de nós, quando nós respondemos com alguma agressividade às adversidades da vida. Mas nós já somos capazes de detê-lo numa certa proporção. Nós já somos capazes de desejar algo ruim e não fazer. Isso representa um grande progresso que nós realizamos em nossa evolução. É que falta uma etapa agora seguinte, que é de não mais sentirmos isso, de não mais desejarmos a dor e o sofrimento para ninguém, ainda que eles tenham criado dor e sofrimento.
O dia que a gente chegar nessa compreensão de que aquele ser que a gente considera o representante do mal, o ser perverso por excelência, nós vamos nos conscientizar de que nós não precisamos alimentar esse sentimento. E aí nós estaremos já nos livrando do mal, já estaremos nos libertando dele. Poderemos ainda assim ser vítimas da violência, da agressão do outro? Talvez, porque tudo isso está condicionado àquilo que nós trazemos de nossas experiências passadas. Todo o reflexo do mal em nossas vidas, na verdade, é o reflexo das situações que nós mesmos criamos para os outros no passado. Mas há uma fórmula de nós superarmos isso. É amarmos muito. É produzirmos ações no bem de forma intensiva. Jesus falou disso quando ele nos falou de que o amor cobre uma multidão de pecados. Daí a importância de nos conscientizarmos do que vem a ser esse amor que ele se referiu, de como nós podemos nos transformar. E o exercício dessas tentativas através da beneficência, da caridade, é um começo de excelência para as nossas transformações. Por isso que os espíritos nos recomendam tantos, em tantas comunicações, através de tantos médiuns. Dedique-se ao bem, faça coisas boas pelo próximo, pratique a caridade. Palavra tantas vezes menosprezada pelos pseudos intelectuais do nosso tempo, palavra muitas vezes menosprezada por muitos que viram falsos sendo aparentemente caridosos, mas eram interesseiros. Mas a essência da caridade é aquele amor que nos faz nos sentir incomodados com o sofrimento de alguém ou de algum ser. Isso é a essência da caridade. E quando nós conseguimos fazer algo por aquele que nós nos compadecemos, por aquele que nós nos solidarizamos, nós estamos exercendo esse amor. Nós estamos produzindo uma mudança em nós. Por isso que nós precisamos nos dedicar a alguma causa do bem, porque assim nós estaremos produzindo aquilo que é o antagônico do mal. Nós pedimos a Deus, livrai-nos do mal, e poderíamos pedir também, Deus, me torne instrumento do bem que o Senhor quer ver realizar no mundo. Nós com certeza teremos muitas, mas muitas oportunidades para encontrarmos essas realizações e veremos que, apesar de muito imperfeitos, apesar de criaturas muito falhas, a capacidade de fazer o bem que nós temos é muito ampla, muito grande. E nós, orientados por essas ideias, certamente produziremos uma transformação em nossas vidas, nos livrando de qualquer influência maligna que parta de mentes inferiores, e estaremos contribuindo nesse grande processo de transformação do mundo. Hoje, isso que nós vemos desse conflito, dessas dificuldades, desses choques que nós temos nas sociedades, em todas as partes do mundo, na verdade, é o grande processo de expurgo que o planeta está passando. Não de pessoas que vão ser castigadas pela eternidade, não de pessoas que serão condenadas a um eterno suplício, mas de seres que estão sendo convidados a se modificarem. E se não se modificarem aqui, terão que se modificar em outros mundos que a providência divina os encaminhará. Nós podemos muito nos proteger do mal vivendo essas ideias de bem e de amor. E estaremos contribuindo de forma positiva nesta transformação do mundo que nós queremos. E nós não precisamos fazer coisas grandiosas. Nós podemos fazer aquilo que já está ao nosso alcance. É o nosso dia a dia, é a nossa convivência com as pessoas. É estender um pouco daquilo que nós já temos e beneficiar outras pessoas. Apoiar pessoas que estão em grandes causas. Ser solidários financeiramente e moralmente a essas pessoas. Apoiar as iniciativas que estão produzindo bem na vida de pessoas, de animais, na natureza. Toda vez que nós agimos em favor daquele que já está na frente, nós estamos nos
alistando num grande exército de transformação, um grande exército de salvação do mundo. Lembrei dos nossos irmãos do exército da salvação e de tantas organizações que estão mobilizadas para o bem. Quantas causas. Quantas causas no mundo que nós temos voltadas para uma renovação da vida. Vamos apoiá-las e assim nós estaremos também contribuindo com a nossa parcela. Nós somos capazes de produzir muito, de realizar muito, porque esse poder não vem de nós. Essa força poderosa que sustenta a humanidade não é dela apenas. Essa força poderosa é a força que emana de Deus, que sustenta no mundo, através das pessoas imperfeitas e falhas, grandes possibilidades de transformação. E quando o ser ele deseja, ele se torna essa engrenagem perfeita nesse grande sistema de transformação do mundo. Quando nós nos tornamos conscientes disso, nós produzimos mudanças que não são nossas obras. São talvez muito pouco de nós ali, mas é a nossa parcela, que para nós tem grande importância em nossa evolução. E que no conjunto é o que está mudando o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas que todos os dias produzem algo de bom em favor do seu semelhante. E assim nós vamos vencendo esse suposto mal que permeia o mundo, que nada mais é do que a imperfeição, que nada mais é do que o coração endurecido das pessoas que não se deixaram tocar ainda por ideias de natureza superior. São as pessoas muito amarguradas, são as pessoas muito reativas, pessoas que acreditam que a força, a violência é que muda o mundo. Quantos desses espíritos profundamente inteligentes, mas muito ainda comprometidos com os seus sentimentos, as suas ideias, tentam articular justificativas do porquê agem entre ali aquele campo, ou agem naquele campo do mal? Na verdade, são mentes que estão confundidas pela sua concepção do que é o certo. Por trás de toda pessoa maldosa, você vai observar sempre ali uma tentativa de justificativa das suas ações. Assim, são esses espíritos que promovem ações perturbadoras no mundo, influenciando pessoas que são como eles. Todos eles são convidados um dia a se renovarem, sempre. Através da dor, do sofrimento, através daquilo que nós chamamos de mal, mas que na verdade não é o mal. Na verdade, ali as dificuldades, os impedimentos, as lutas que nós enfrentamos, é o próprio reflexo das nossas escolhas que vem como lições sábias para nos fazer repensar, para nos fazer refletir. Por trás, muitas vezes, de um corpo mal formado, com limitações, com doenças, com enfermidades, não importa se desde o nascimento ou que surgiu ao longo da vida, é o espírito milenar que ao longo de muitas vidas veio entendendo que muitas vezes aquilo que aparentemente é o mal é o bem para ele. A escolha de algo aparentemente difícil, de uma vida carregada de limitações, é a consciência do espírito que lhe disse: ali é o caminho da sua sublimação. E não significa que são espíritos maldosos, não. São espíritos que entenderam que muitas vezes eles precisam adquirir outras virtudes em que uma vida aparentemente normal não traria. Quantos não desejariam ter aquela grande paciência, aquela paciência que só os seres mais iluminados têm, e optam por nascer em condições muito limitantes para que essa grande virtude surja dentro deles. Então, quando nós estamos diante de dificuldades, não é o mal que se manifesta ali. É a sabedoria divina que permitiu ao espírito encontrar ali uma grande oportunidade de sua elevação, que em alguns casos é escolhido por ele, por aquele que se candidatou àquela grande dificuldade.
ou lhe foi imposta quando é um espírito muito ainda resistente. E isso vale para todos os seres. Todos nós seremos, em algum momento da nossa longa história espiritual, defrontados por situações muito desafiadoras, por situações muito limitantes, mas elas não representam o mal nos atacando. Elas representam, na verdade, uma grande oportunidade de superação. Muitas pessoas entendem hoje, e esse ensinamento ele é difundido de forma muito intensa por muitos meios, né, de que nós recebemos o reflexo de maldições que recaíram sobre antepassados, onde haveria sabedoria divina, permitindo que hoje eu colha aquilo que um antepassado meu que viveu há 1000 anos atrás recebeu de maldição do outro. As pessoas esquecem que nós reencarnamos nas mesmas famílias. O meu antepassado pode ser eu mesmo, num novo corpo, biologicamente descendente do dele, mas a essência, o espírito é o mesmo. Hoje o que eu colho não é uma maldição que alguém lançou sobre mim, mas foram as escolhas que eu tive ao longo da minha vida. Nós, por uma questão de infantilidade espiritual, temos uma tendência muito fácil de sempre atribuir o problema, a causa do problema ao outro. Nós somos como as crianças, que muitas vezes as duas estão brigando, mas uma aponta o dedo para a outra dizendo: foi ela que começou, mãe. Foi ele que começou, pai. E nós esquecemos que, na verdade, somos nós os causadores de todos os problemas que nós enfrentamos. Nós não estamos desprotegidos no mundo. Seria muito injusto da parte de Deus nos deixar livres a viver experiências que nós não tivéssemos nenhuma responsabilidade sobre elas. Ele estaria brincando, porque nós passamos por problemas que não teríamos sido nós ali os criadores. Na verdade, nós somos os herdeiros de todas as nossas escolhas, sempre. Hoje, o que nós vivemos, que aparentemente é o reflexo do mal, nada mais é das ações imperfeitas que praticamos. Mas, felizmente, esse mecanismo da sabedoria divina, ele não funciona apenas para permitir o retorno das más ações. Ele também funciona para as boas ações. Por isso que anteriormente falei para vocês sobre isso, de que o bem que nós fazemos sempre será uma grande oportunidade de evolução. E ele representa também o auxílio que se reflete em nossas vidas em momentos que nós menos esperamos. Daí então a importância de exercitarmos ações benevolentes, ações de caridade, ações de bondade, que se expressam de 1000 modos, mas que realizemos esse bem, porque ele sempre retornará a nós. Esse é o grande mecanismo da vida. É a lei de ação e reação, resumidamente, de que sempre receberemos aquilo que nós semeamos. Nós devemos, então, buscar ampliar a nossa consciência dentro dessa concepção, abandonando essas crenças antigas tão limitantes, de que o mal que existe na minha vida é porque alguém fez esse mal para mim. O mal que me acontece é porque alguém provocou. Na verdade, existe apenas o bem e a ausência do bem. Existe aquilo que nós deixamos de fazer em algum momento. Deus sempre permitirá que chegue a nós aquilo que temos produzido. Então, produzamos o bem e nós estaremos livres de todo o mal. Eu convido a todos, então, neste momento, a mais uma vez nos unirmos em oração, com o coração pleno de gratidão, Senhor. Nós que não conseguimos nada, Senhor, sem o auxílio desses amigos tão generosos que têm nos apoiado tanto. Os nossos irmãos do mundo espiritual, os nossos irmãos aqui da Terra, que também nos oferecem tantas oportunidades. A nossa gratidão por tudo, Senhor, que temos recebido. Pela bênção da vida, com todos os desafios que ela nos apresenta, Senhor. Que possamos nos tornar dignos de tudo isso que temos recebido, ó Pai. E nós pedimos que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa permitir que os espíritos amorosos
possam visitar o lar dos nossos amigos, dos nossos familiares que nos acompanham agora. Que eles possam ser envolvidos em muito amor, em muita paz em suas vidas. Que possam ali os espíritos amorosos dispersarem quaisquer influências perniciosas, que possam ajudar no restabelecimento da saúde dos nossos companheiros de evolução, que a paz, a reconciliação possa se fazer nos lares que se encontram em conflitos, que o Senhor possa abençoar a todos, Senhor. Pai de infinita misericórdia, nós te pedimos pelo nosso mundo, nossa casa planetária, Senhor. Pacifica os ânimos das pessoas que estão hoje ligadas a ideias de violência, de maldade, que eles possam despertar de alguma forma, Senhor, que suas vidas possam se renovar. Pelos nossos irmãos que passam por provas tão difíceis, dolorosas, por problemas de toda a natureza, Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa abençoar a todos, que o Senhor possa influenciar amorosamente os corações dos homens e mulheres que farão amanhã escolhas para os destinos das nossas cidades, que o Senhor possa abençoar e inspirar muita boa vontade no coração de todos, Senhor. Desejo sincero de transformação, de renovação, que o bem, Senhor, possa estar presente na vida de todos, através de ações positivas em favor do próximo. É o nosso desejo nesta noite, Pai. E só temos a agradecer, Senhor, pela bênção da vida, deste mundo maravilhoso, nossa morada planetária, nossa gratidão por este lugar maravilhoso que chamamos Terra, Senhor. Abençoa também os nossos irmãos, que muitos chamam de inferiores, que estão na retaguarda. Todos esses seres que compartilham conosco o mundo, Senhor. Que possamos amar e respeitar mais este planeta, Pai. E que possamos todos ter boa vontade e ajudar em todas as causas que nos forem possíveis, Senhor. Para que o bem se faça, para que o mundo se renove, para que o reino dos céus se instale, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Meus amigos, meus irmãos, meus companheiros de tantos lugares, minha gratidão por estar aí com vocês, ainda que indiretamente. Que Jesus possa abençoar muito a vida de todos e que esta noite possa ser muito abençoada. Que todos nós possamos lá no mundo espiritual nos encontrar, uma grande assembleia de luz, possamos ouvir ideias luminosas de benfeitores amorosos e que a gente possa ter muitas possibilidades de transformação e renovação. Uma boa noite a todos e até uma próxima ocasião. Fiquem com Deus.